Bem, boa tarde a todos. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial aos membros da banca, né, que aceitaram o convite para estarem aqui nessa tarde. Meu nome é Rafael da Silva Policarpo, sou aluno do curso de pós-graduação em Ciências da Saúde, nível mestrado, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, sob a orientação da professora Margarete Tereza Gotardo de Almeida. Hoje vamos fazer a apresentação de defesa da dissertação do mestrado, com o título Água ozonizada na higiene das mãos, análise do impacto na redução microbiana. Então, um agradecimento especial aqui ao Dr. Adriano Menin, professor Vinícius Nina e professor Pedro Salerno, que gentilmente cederam o seu tempo nesta tarde, e a todos que nos acompanham nos outros canais. Nossa apresentação se seguirá basicamente pela própria estrutura da dissertação, iniciando então pela introdução, a justificativa, os objetivos, métodos, resultados e conclusão. Bem, como introdução então, entre os eventos que podem afetar o paciente internado, as infecções relacionadas à assistência à saúde são as mais comuns e elevam os custos com os cuidados com o paciente, aumentam também o tempo de internação, bem como morbidade e mortalidade, e podem surgir a partir de 48 horas, a partir da internação deste paciente, ou 30 dias após os cuidados administrados a este paciente, então, no hospital. No ambiente hospitalar, a epidemiologia das infecções relacionada à assistência à saúde depende de vários fatores, como a localização deste paciente no hospital, a sua estadia em unidade de terapia intensiva, bem como procedimentos realizados neste paciente. E os problemas mais comumente enfrentados, então, são infecções de sítio cirúrgico, infecções de corrente sanguínea, associada a catéter venoso central, infecção do trato urinário e pneumonia associada à ventilação mecânica. Alguns estudos realizados com pacientes hospitalizados revelaram que em 2014, nos Estados Unidos, 4% dos pacientes internados tiveram ao menos uma IRA. Considerando o UTI, na Europa, este percentual sobe para 8,3% em 2016. E no Brasil, o Ministério da Saúde contabilizou 14% das internações em 2016. Em ambiente hospitalar, este ambiente hospitalar desempenha um papel importante na transmissão de infecções, devendo ser empregados métodos de limpeza ou desinfecção, bem como o uso de produtos antimicrobianos na prevenção. Entretanto, o meio mais comum de transmissão de um paciente colonizado ou infectado se dá através das mãos dos profissionais envolvidos no tratamento desses pacientes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomenda higienizar as mãos com sabonete líquido, com a finalidade de remover micro-organismos das camadas superficiais da pele, como suor, oleosidade, células mortas, ou com preparação alcoólica, que busca reduzir a carga microbiana das mãos quando estas não estiverem visivelmente sujas. Já para a antisepsia cirúrgica do preparo pré-operatório, que visa eliminar a microbiota transitória da pele e reduzir a microbiota residente, proporcionando efeito residual na pele do profissional, a Anvisa recomenda que o procedimento seja realizado com escovas de cerdas macias, com antisséptico, que deve ser espalhado por toda a mão, antebraço, cotovelos, friccionando os mesmos com as cerdas da escova, observando os espaços interdigitais, e a eficácia da higienização das mãos depende da duração da técnica, que deve ser empregada com duração de 3 a 5 minutos.
Apesar de todas as medidas para o controle das IRAs, principalmente no que se refere à higienização das mãos, várias questões estão presentes, indicando que há uma necessidade da melhoria dos procedimentos de higienização das mãos, como, por exemplo, a inobservância dos protocolos propostos nas instituições, nos produtos antissépticos empregados na higiene das mãos, que podem causar reações cutâneas e até asma ocupacional, tendo o aerosol produzido pelo álcool o principal fator associado. Além disso, há também a redução na eficácia dos antibióticos empregados no tratamento de infecções, devido a um crescente surgimento de cepas tolerantes a desinfectantes, incluindo os utilizados para higienização das mãos, a ineficácia da remoção de determinados micro-organismos, e neste contexto se faz um esforço necessário para a adição de práticas alternativas, incluindo a higienização das mãos. Uma alternativa de baixo custo e eficiente na higienização das mãos pode ser a água ozonizada, que consiste da adição de ozônio, que é uma molécula composta por 3 átomos de oxigênio, se tornando, então, um gás instável, e por ele ser instável, ele é parcialmente solúvel em água, e pode ser utilizado na desinfecção de água, na indústria alimentícia, na odontologia e na medicina. E possui uma ampla atividade microbiana, causando inativação de micro-organismos através da sua atividade oxidativa, agindo aí em vários constituintes de bactérias e vírus. Como justificativa, então, para o nosso estudo, as infecções relacionadas à assistência à saúde representam grande importância nos hospitais brasileiros, constituindo as mãos dos profissionais de saúde uma fonte principal de transmissão de micro-organismos multiresistentes, elevando custos hospitalares, que podem chegar a 4,2 vezes mais na população pediátrica, submetida a tratamento invasivo ou cirurgia, chegando a uma mediana de R$ 39.668,21, que gira em torno de $10 mil, muito similar a estudos norte-americanos. Diante disto, então, este estudo propôs estudar comparativamente os processos de higienização das mãos, dos métodos convencionais, e com a adição da etapa de enxágue com água ozonizada a esses protocolos, tendo como objetivo avaliar o impacto na redução microbiana das mãos da equipe cirúrgica antes da operação cardíaca pediátrica e da equipe de enfermagem na unidade de terapia intensiva, com utilização de água ozonizada adicionada aos processos padronizados de higienização das mãos na instituição. Como métodos, este estudo experimental apresentado comparou a microbiota das mãos de 5 profissionais do centro cirúrgico, sendo 2 cirurgiões e 3 instrumentadores cirúrgicos. Foram coletadas 224 amostras desses profissionais, sendo 112 amostras divididas entre a mão direita e a mão esquerda, utilizando-se os protocolos convencionais de higienização das mãos, com enxágue por água sem adição de ozônio, e 112 amostras igualmente divididas entre mão esquerda e direita, utilizando água ozonizada para o enxágue após a escovação. Também foram coletadas amostras das mãos de 9 enfermeiros assistenciais da unidade de terapia intensiva, tendo um total de 72 amostras, sendo 36 utilizando água
36 amostras divididas entre mão esquerda e direita, utilizando os protocolos convencionais de higienização das mãos, com enxágue e com água sem adição de ozônio, e 36 amostras divididas entre mão esquerda e direita, utilizando água ozonizada para o enxágue após a lavagem das mãos. Para os profissionais do centro cirúrgico, foi utilizada a antisepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos, e para os profissionais da UTI, foi utilizado a higienização simples das mãos, como recomendado pela Anvisa. Então, nesta figura, este foi o protocolo utilizado pelos profissionais do centro cirúrgico, que envolve a fricção da pele com um conjunto de escova, espuma de 2% de digliconato de clorexidina. O procedimento de escovação deve durar de 3 a 5 minutos, observando primeiro a escovação das mãos e, por último, os braços, né, do punho ao cotovelo. Observando que o enxágue deve ser realizado, né, das mãos para os cotovelos, sempre respeitando a inclinação da mão para cima, para que a água não volte na região já enxaguada. E este foi o método utilizado, o protocolo utilizado para os profissionais da UTI, que envolve a lavagem simples das mãos, com sabonete líquido, né? O procedimento também dura de 3 a 5 minutos, e o enxágue dos dois procedimentos, como eu disse, então deve respeitar a inclinação das mãos para o cotovelo. Ainda como métodos, a análise microbiota das mãos foi avaliada através de coleta com suave umedecido em solução salina estéril em 2 momentos, antes e após cada procedimento de higienização das mãos. Todas as superfícies internas das mãos, incluindo o meio dos dedos, foram raspadas com suave em movimentos padrões e após mergulhados em tubo de ensaio contendo 100 microlitros de solução salina estéril. As amostras foram imediatamente transportadas em caixa térmica para o laboratório de microbiologia. Seguiu-se, então, homogeneização das amostras com shaker e inoculação de 100 microlitros em agar BHI e semeadura com alça de Drygalski, descartável estéril. E a incubação ocorreu em estufa bacteriológica a 36,5 graus Celsius por 24 horas. Findo este tempo de incubação, as placas foram avaliadas por contagem de unidade formadora de colônia por ml. Bem, nesta figura, a gente pode ver uma imagem fotográfica das torneiras utilizadas para o enxágue das mãos, instaladas tanto na UTI quanto no centro cirúrgico. Para enxágue sem a utilização de ozônio, o dispositivo interno da torneira foi desligado para a realização da pesquisa. Então, nós tínhamos 2 momentos. Um momento utilizando água sem ozônio, com o aparelho desligado, e no segundo momento, com o ozônio, o aparelho ligado, que nós podemos ver nessa luzinha aqui, que indica se ele está ligado ou não. Quando a água está em movimento, ela fica verde, indicando que o aparelho está produzindo ozônio. Este aqui, então, é o dispositivo gerador de ozônio, que é acoplado dentro da caixa da torneira. Ele aspira o ar ambiente e gera ozônio pelo efeito corona, aplicando uma descarga elétrica que separa os átomos da molécula de oxigênio. Então, esses átomos livres vão se colidir com outros moléculas de oxigênio, formando assim, então, a molécula de ozônio, que é instável. Então, este processo vai se repetindo de forma contínua, gerando ozônio e se desfazendo por ser instável. E por se desfazer, essa instabilidade gera radicais livres, e então nós vamos ter o efeito bactericida da molécula de ozônio.
Bem, para análise estatística, o teste de Wilcoxon foi utilizado para testar as diferenças nos valores de UFC antes e após a higienização das mãos, usando ou não água ozonizada, e o teste de Mann-Whitney foi usado para determinar se a contagem de unidades formadoras de colônia foi diferente usando água de ozônio versus procedimento tradicional. O valor de P de 0,05 foi considerado como significativo. Bom, iniciando então a apresentação dos resultados, registros da concentração de ozônio na água, gerado pelas torneiras instaladas no centro cirúrgico e na UTI, demonstrou uma variação entre 0,5 e 0,6 ppm. A concentração de cloro esteve entre 1,25 e 1,6 miligramas por litro. E a temperatura da água variou entre 24 e 25 graus Celsius. A análise microbiológica das mãos dos profissionais do centro cirúrgico antes do procedimento de escovação, com um N de 56, revelou a presença de bactérias em 18 coletas na mão esquerda, com números máximos variando entre 62 e 1 unidade formadora de colônia por ml, e 16 coletas da mão direita, com números máximos variando entre 80 e 1 unidade formadora de colônia por ml. Em 38 amostras, representando 68%, foram originalmente negativas na mão esquerda, e 40 amostras, representando 71%, foram originalmente negativas na mão direita. Após o procedimento de escovação e enxágue com água sem ozônio, houve a viragem de cultura negativa para positiva em apenas uma amostra, da mão esquerda. Considerando-se os protocolos antes e após do procedimento de escovação com enxágue sem ozônio, com água sem ozônio, houve uma redução do número de unidades formadoras de colônia em 7 amostras para 6 na mão esquerda, representando 86%, e de 5 na mão direita, reduzindo para 4, representando 80%. Na comparação entre as mãos esquerda e direita, antes e após o enxágue com água sem ozônio, embora tenha reduzido a contaminação em 14% para a mão esquerda e 20% para a mão direita, não houve diferença significante na redução das unidades formadoras de colônia, com um P de 0,0625 para a mão esquerda e um P de 0,25 para a mão direita, isso utilizando água sem ozônio. Então, nesta tabela, nós podemos ver aqui, então, a distribuição e as respectivas origens das amostras para o enxágue sem ozônio. Então, aqui, essa coluna, a variação de mão esquerda antes e mão esquerda depois da escovação, e mão direita antes da escovação e mão direita depois da escovação. E neste resultado, enxágue com água ozonizada. Né? Mesma coisa, antes da escovação, depois da escovação, e mão direita antes e depois da escovação. Bom, valorizadas as culturas positivas para os dois processos, de enxágue com água sem ozônio e água ozonizada, foi possível observar que houve uma redução na carga microbiana de 42% para a água sem ozônio e a água ozonizada, uma redução de 77% na redução microbiana, da carga microbiana. 3 coletas negativas se tornaram positivas após a escovação com água ozonizada, sendo 2 amostras da mão esquerda e 1 amostra da mão direita. Adicionalmente, os processos antes e após o procedimento de escovação e a água
com água ozonizada, com enxágue com água ozonizada, de um total de 11 culturas positivas para a mão esquerda e mão direita, houve uma redução em todas as mãos, né? Então, na comparação entre a mão direita, utilizando água com ozônio para o enxágue, então, houve uma diferença significante na redução dos valores de unidades formadoras de colônia, com P de 0,0029, e para a mão esquerda, um P de 0,0156. Bom, a análise microbiológica das mãos dos profissionais da UTI, antes dos procedimentos de higienização, um total de 36, revelou também a presença de bactérias em 36 amostras, sendo 15 coletas da mão esquerda, com o número máximo variando de 160 a 1 unidade formadora de colônia por ml, e em 17 coletas da mão direita, com 212 e 2 unidades formadoras de colônia por ml. Valorizado este grupo com protocolo de higienização e enxágue com água com adição de ozônio, 3 amostras, representando 16,7%, considerando mão esquerda e direita, apresentaram culturas originalmente negativas, sendo que destas, 2 passaram a ser positivas após a higienização. De 15 amostras originais positivas, 9 amostras, representando 60%, aumentaram o número de unidades formadoras de colônia, e 5 amostras, representando 56% para a mão esquerda, e 4 amostras, representando 44% para a mão direita. Das amostras coletadas, realizadas de cada mão antes do procedimento de higienização, 9 das amostras das coletas antes do procedimento de higienização, 9 representando 100% da mão esquerda e 8 representando 89% da mão direita, continuaram positivas. Então, nós podemos ver aqui a tabela com os resultados, com água sem adição de ozônio, a variação das unidades formadoras de colônia antes da higienização e após a higienização. Antes dos procedimentos de higienização e enxágue com água ozonizada, 17 culturas, representando 94,4% das coletas microbiológicas das mãos dos profissionais da UTI, foram positivas para bactérias e apresentaram um número máximo e mínimo de unidades formadoras de colônia, variando de 248 e 5 unidades formadoras de colônia por ml para a mão esquerda e 164 e 5 unidades formadoras de colônia por ml para a mão direita. Dentro deste grupo, 14 coletas, representando 82,4%, apresentaram redução de unidades formadoras de colônia após a higienização com água ozonizada. Adicionalmente, antes e após o procedimento de higienização com água e enxágue com água ozonizada e totalidade de culturas positivas, das 8 amostras positivas para a mão esquerda, 6 amostras, representando 75%, apresentaram redução de unidades formadoras de colônia, e 9 amostras positivas para a mão direita, 8, representando 89%, apresentaram redução do número de unidades formadoras de colônia. Na comparação entre as mãos esquerda e direita, utilizando água com adição de ozônio, houve uma diferença significante na redução dos valores de unidades formadoras de colônia, com um P de 0,0469 para a mão esquerda e um P de 0,0195 para a mão direita.
Então, aqui nós podemos ver os resultados das amostras das unidades formadoras de colônia, com enxágue com água ozonizada, antes da higienização e após a higienização, com suas variações. Na comparação geral entre os procedimentos dos protocolos apresentados, enxágue com água sem adição de ozônio e água ozonizada, não houve diferença significativa na redução das unidades formadoras de colônia, sendo um P de 0,6155 no procedimento de escovação no centro cirúrgico e um P de 0,3016 no procedimento de higienização simples na UTI. Como conclusão, então, a inclusão de prática de higiene das mãos com enxágue em água ozonizada reduz a microbiota transitória, induzindo menor risco de transmissão de micro-organismos para superfícies inertes ou vivas. Na comparação dos protocolos apresentados, água com e sem ozônio, a redução das unidades formadoras de colônia é expressiva utilizando água ozonizada, embora sem diferença estatística de significância entre os dois protocolos. Os resultados apresentados validam a medida associativa da água ozonizada no controle microbiano das mãos, que certamente, alinhado às práticas convencionais, reduzirão o risco de propagação de bactérias. Então, eu encerro aqui a apresentação. Meu muito obrigado. E fico, então, à disposição da banca.